Voltando então ao nosso Pé na Roça, lembrando você o seguinte, a Estação Saúde do meu amigo Marquinhos, gente, é uma farmácia nova, uma das mais novas de Friburgo, mas é idônea em qualidade, em produtos, em atendimento, é sensacional, meu amigo Marquinhos e todos os seus comandados lá, a gente fica muito feliz, né, em saber que existe, né, essa farmácia tão importante, viu? Estação Saúde, fica aqui na Avenida do Berto Prado, pertinho da Prefeitura, coladinho com o antigo ABC, que agora é outro mercado, viu? Então, tudo que você precisar lá, e se precisou do remédio que você precisa lá, pode ter certeza que tem. E um atendimento excepcional. Estação Saúde, você ainda pode pedir, eles entregam em casa ainda o seu remédio, tá bom? Obrigado, meu povo lá da Estação Saúde. Gente, eu estou cada vez mais encantado, depois que eu conheci, né, o doutor Celso Pedrosa, eu estou cada vez mais encantado com o que você pode fazer para o seu corpo ficar sadio. Gente, uma coisa impressionante, como eu estava falando em casa, como eu estou fazendo tudo errado, mas agora eu vou consertar. O doutor Celso deve estar me ajudando bastante e vai ajudar você, com certeza, viu, gente? O que a gente pode fazer é maravilhoso, né? Você respeitar o seu corpo, né? Que Deus fez o seguinte, Deus te deu, eu estava falando do doutor Celso, Deus te deu o corpo, né? Para você viver dentro dele. Isso aqui é uma carcaça que Deus te deu. Aí quanto tempo vai durar? Vai depender de você. Então você tem que cuidar. Tudo bom, doutor Celso? Tudo bom, querido? Eita, coisa boa. Rapaz, que coisa boa. Eu tenho um amigo meu que falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Falou que a gente não aprende tudo na vida. Tanto é que você não sabe morrer, você vai aprender. A última coisa que você vai aprender é morrer. Então, o conhecimento é uma coisa fantástica, né? É fantástico. Hoje, o que falta para o povo, né, justamente, é o conhecimento. Nós estamos aqui com esse trabalho justamente para dar oportunidade às pessoas de ter um conhecimento daquilo que é simples, daquilo que Deus, né, deixou delineado na Escritura Sagrada, e a gente juntou isso com a ciência naturopata e fizemos uma associação bacana, porque realmente a gente utiliza aquilo que Deus nos orientou, né, e orienta todos que está na Escritura, juntamente com todo o trabalho da fitoterapia, a helioterapia, né, que é, no caso, o tratamento com sol, o tratamento com água, o tratamento com alimento, como você utilizar o alimento, né, como remédio. Né? Inclusive, nós vamos falar sobre alimentação hoje, né? Isso. Doutor, me diga uma coisa, uma coisa curiosa aqui. Como a sua consulta, ela tem que ser demorada, porque sabe, o tipo de trabalho seu é uma coisa mais profunda, né? Então você tem um número de pacientes limitado por dia, né? Tem, é um né? Porque número você limitado. Precisa de um tempo, né? É um tempo. Geralmente, nós levamos em torno de 20, 30 minutos, 40 minutos, porque depende muito da situação da pessoa. Nós fazemos a avaliação através da íris, tiramos a foto dos olhos da pessoa, nós abrimos, né, na lente, ampliamos ele, então ali a gente vê em forma de marca, mancha, coloração, né, pontos, né, que estão ali delineados. E porque a íris ela tem filamentos nervosos, ela é toda interligada no mesentério, que é ligado aos órgãos. E com isso a gente consegue captar ali esses sinaizinhos, a gente vê onde está a deficiência da pessoa. Você tira foto, né, e amplia, né? Amplia. A íris, né? Isso. Aí você vê. Aí pelas linhas, por exemplo, se eu de repente, eu não sei o que eu tenho organicamente, né? Aí você tira a foto da minha íris, né? E ali vai detectar se eu tenho algum problema. Se está com algum problema mais grave, problema menos grave, tá? Em que parte do organismo está, né? Um problema. Que coisa interessante. É muito bacana isso. Por exemplo, você está falando do olho direito e o olho esquerdo, né? Por exemplo, do olho direito, você equivale tudo que está do lado direito do corpo. Gente. O esquerdo é tudo que vai do lado esquerdo. E o que está no centro aparece nos dois olhos. Gente, que maravilha. Isso é muito utilizado na Alemanha, né? Aqui nós usamos quase que nada e há muitos poucos profissionais, né? Realmente bem habilitados para poder fazer esse tipo de avaliação. Né? E os tratamentos também, porque você precisa saber, conhecer um pouco de patologia, né? Conhecer um pouco de fisiologia, para poder você saber como você vai trabalhar em cima daquele problema através dos métodos naturais. E esse é o trabalho que nós fazemos. Né?
Porque, por exemplo, o caso da alimentação, por exemplo, aí eu me consultei com o senhor, você está com um problema, né, no fígado. Aí você vai indicar o tratamento que eu preciso fazer para combater isso, né? Com certeza. E basicamente em cima de alimentação. Em cima de alimentação. Inclusive tirar aquilo que está justamente prejudicando você. Uhum. Entendeu? Porque se você não tira, isso é o defeito, o problema que existe com a medicina convencional, é que os médicos não tiram aquilo que está prejudicando a pessoa. Então eles passam remédio para tratar aquele problema. No entanto, a pessoa volta novamente com o problema porque não tirou aquilo que está fazendo mal. Sim. Esse é um ponto importantíssimo, né? Hoje nós temos N coisas que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco a respeito desses assuntos, né? Desses alimentos que hoje estão prejudicando mais do que sendo benéfico para o corpo. Porque o que, doutor, fica difícil da gente ver, eu, por exemplo, em casa, eu gosto de opção de coisa, né? Eu gosto de inhame, eu gosto de mata, essa coisa toda, né? Como é que eu vou saber que esse tipo de alimentação não está de acordo, não serve para mim? É difícil da gente saber isso em casa, né? Eu estou comendo certo ou errado, mas eu não sei. Mas através, então, desse tratamento, é que o senhor vai dizer, olha, você pode se alimentar com isso aqui, fazer, gente, é coisa isso. E realmente, hoje a gente tem que fazer uma seleção muito grande. Uma das coisas que a gente sempre fala é que existe na medicina natural 4 tipos de alimento. Tá? Isso aqui já entrando dentro da área alimentar. São 4 tipos de alimento que existe, né? O alimento que constrói a vida, que gera a vida. Quais são os alimentos que constroem a vida? É o legumes, verduras, frutas, cereais, sementes, né? Então, esses alimentos, eles geram vida, né? Outro dia, eu falando com um ouvinte, né, da rádio, ele perguntou a questão do caroço de abacate é bom, mas por que ele é bom? Eu falei, olha, primeiro, quando você vai plantar alguma coisa para poder, né? Você não pega, por exemplo, a folha, porque a folha não vai nascer, nada. Mas você pega o quê? A semente, o caroço, porque do caroço, da semente, porque existem nutrientes ali que geram uma vida. Um caroço de abacate gera uma vida, gera uma árvore enorme. Então, se você pegar o caroço de abacate e ralar ele, na comida, hoje as pessoas ralam, né? Pode ralar e comer tranquilo. Ele faz um bem enorme. É uma semente. Que maravilha. Né? Mas todo mundo, a maioria, joga fora. O caroço de abacate. Sim, você pode ralar ele. Como eu, por exemplo, eu ralo o limão, o limão verde, que é o Tahiti, siciliano, que eles chamam, siciliano. Né? Tá. Eu ralo ele na comida, né? E ali a comida fica saborosa, né? E faz bem, né? E o caroço de abacate não tem aquele gosto, né? Ruim. Por exemplo, você quer ver só uma coisa fantástica? A semente de mamão. Se você parar para analisar, por que Deus preparou um mamão que tem tanta semente? Tem tanta que se você pegar para plantar, você não tem quintal para plantar tanta semente. É verdade. Então você tem que analisar, né? Raciocinar o seguinte, se Deus colocou ali, é porque tem uma importância muito grande. E aí a gente vai descobrir que é o seguinte, que é um energético natural. É mesmo? Por exemplo, pessoas que dormem depois do almoço, tem aquela soneira, aquela lombeira, né? A pessoa que fica, né, mocoronga no trabalho, fica aquela, né? Se você pegar uma colherzinha ou 2 daquela semente de mamão, bater no liquidificador junto com uma própria mamão, né? E tomar, você não tem aquela sonolência. Gente, que coisa. E outra coisa, eles te dão uma energia interessante, natural. O que acontece com a diferença, por exemplo, do café? O café é uma energia que força a sua máquina a trabalhar. Esse, no caso, energético natural, como também a canela, que é muito bom, tá? Ele não força, ele te dá condições de ter mais energia, mas sem forçar a sua máquina, entendeu? Então não causa prejuízo. Enquanto que a cafeína, né, alguns tipos de estimulantes, né, eles causam uma deficiência depois. É como, por exemplo, o açúcar. O açúcar, ele te dá uma alegria porque ele aumenta a serotonina. Mas depois que abaixa, você volta com aquela depressão fortíssima, entende? Você aconselha com o açúcar mascavo? O açúcar mascavo, mas com moderação. Todo tipo de açúcar tem que ter moderação, inclusive o mel. A Bíblia diz que mel demais faz mal, lá em Provérbios fala sobre isso. Isso quer dizer que se você ficar o dia inteiro comendo mel, você vai ter problemas. Então, tudo com moderação. Por exemplo, você toma chá. Chá, você não deve tomar o chá, o mesmo tipo de chá, durante
passar de 15 dias, porque ele vicia no corpo, porque todo chá tem toxinas viciantes. E se você, no caso, tomar chá, mesmo aqueles mais leves, né, porque tem uns que têm toxinas maiores e tem outros que têm toxinas menores, né? Então, por exemplo, uma melissa, né, uma cidreira, é uma toxina mais leve, mas ele tem toxina, então você pode ter problemas se você passar de 15 dias tomando esse chá. Por isso que você tem que variar. Né? Nunca fique acostumado a um tipo de chá só. Né? Isso é interessante. Isso tudo são detalhes, são segredinhos que a gente vai, no caso, ajudando e dando informações para as pessoas, para que elas possam, no caso, evitar os problemas. Né? Então, vamos lá, a questão da alimentação. Posso seguir aqui? A alimentação é o seguinte, hoje nós estamos aí com um problema sério. Por exemplo, na roça, eu comecei a observar que as pessoas têm um sistema extrativista. Eles pegam na mesma terra, eles plantam, depois eles colhem, planta, colhe, não para. Isso por anos. E o governo, ele deixou específico que deveria deixar a terra descansar pelo menos 10 anos. Trabalhar 10 anos, descansar 10 anos. Mas ninguém tem terra para ficar 10 anos parado. É verdade. Não é verdade? A Bíblia ensinava que você tinha que trabalhar 6 anos e deixar a terra descansar 1 ano. É interessante isso. Você não podia plantar, colher, não podia capinar, nada. E o que crescesse ali não pertencia a ele, pertencia aos pobres. É outro detalhe interessante. Então, hoje, as pessoas, nessa questão do extrativismo, a terra ela não joga o nutriente para cima. E o que acontece? Ele cava, bota a plantinha já germinada ali e bota um pouquinho de adubo químico do lado da planta. Se botar em cima, mata. O adubo químico do lado, para a planta crescer e aí ficar bonito, como por exemplo repolho, tomate, vários outros tipos de hortaliças, etc. Né? Então cresce aquele produto lindo, maravilhoso. Ele colhe, você vai e come aquele produto. Só que você está comendo mais bagaço do que nutrientes. Em torno, por exemplo, de 40%, 50%, até 60% só de nutrientes, o restante tudo é bagaço. Porque ele não tem os nutrientes da terra. Entende? A não ser que você plante na sua casa, que você não é uma pessoa que planta para vender. Isso, para comercializar. Esse é o detalhe. Então, você tem já esse problema na alimentação. Hoje nós estamos comendo muito e se alimentando pouco. Esse tem sido um grande prejuízo. Né? Então, por exemplo, hoje... Isso tem a ver, inclusive, com a obesidade, né? Obesidade. Obesidade tem, porque a pessoa comeu, não está satisfeita, daqui a pouco quer comer de novo. Não satisfez. Né? Por isso que a gente fala, coma mais os alimentos mais integrais, o alimento mais cru, porque o alimento mais cru ele tem mais nutrientes. Quando você cozinha ele, você perde em torno de 50%, 60% dos nutrientes que já quase não tem. Então, esse é um ponto. Então, você vai comer muito bagaço. A não ser sementes, claro, e óbvio, por exemplo, feijão você não come cru, né? Então, esse é são pontos importantes, né? Uma outra coisa, por exemplo, como é que você faz para você, então, fortificar o seu sistema? Porque até hoje os alimentos naturais, eles têm um agrotóxico, tá? Os alimentos agrotóxicos, você pode pegar ele antes de você comer, tá? Você compra ele no dia seguinte você bota num balde, numa bacia, coloca um monte de pedaço de carvão, tá? Na bacia, para ele puxar um pouco dessa toxina que existe. Seja maçã, seja outro qualquer tipo de alimento que você acha que tem agrotóxico, né? No caso, o pimentão, o tomate, que tem bastante agrotóxico, né? Não nasce hoje tomate se você não botar 4 vezes agrotóxico no tomate. É incrível, né? Então, você colocou lá, o carvão ele tem o poder de absorver essas toxinas. Você bota numa vasilha? Assim, numa vasilha, isso. Com água e bota os tomates ali, por exemplo. Isso. Aí tu pega, quebra ou então rala o carvão, bota ali dentro, que ajuda muito a absorver. Quanto tempo? Mistura e pode deixar de um dia para o outro. Aquilo quanto mais, melhor, né? Que coisa impressionante. Coisa simples. Isso com cenoura, com tudo. Cenoura, até aquilo que você acha que tem mais, né? Então, por exemplo, e outra coisa, você pode desviar a sua alimentação, não precisa até, né? Você tem alimentos aí que estão menos agrotóxicos. Por exemplo, a banana, eles não jogam agrotóxico, né? A banana, o abacate, a manga, tá? É verdade. Por exemplo, a rúcula, ela não pega praga, como o alface não pega praga, mas se você plantar couve, pega praga. Você vê, então você já tem o alface aqui, ou a couve que você tem que botar num processo de desintoxicação. Agora, o alface não. Por quê? É interessante, né? Por quê? Porque ele é indigesto. Ué? Por isso que pessoas que têm problema estomacal não devem comer alface.
tem esse detalhe. Gente, que coisa. É lei de gesto. Tá? É interessante que eu não sei por que esses insetos em si não atacam a alface. Você pode plantar do jeito que quiser, ele nasce e não tem praga. Gente, que coisa. Né? O alface. O alface. Mas se você não tem problema, no caso estomacal, você pode comer. A couve-flor, essas coisas. A couve-flor, no caso, já dá, né? O brócolis já dá. Né? Mas aí você usa as formas naturais de você pulverizar, no caso, pimenta, né? Tem gente que usa pimentas em molho, né? Então, utiliza isso e coloca em cima da planta e aí não vai prejudicar o paladar da planta e automaticamente vai matar muitos dos insetos. A couve-flor e brócolis, por exemplo, eu posso fazer esse sistema do carvão também? Pode fazer, sistema do carvão. Muito bom, muito interessante, né? Então, as pessoas estão hoje aí na luta com o coronavírus e eu não sou nenhum técnico para falar a respeito do coronavírus. Mas eu posso dizer para você alguns tipos de alimento que você pode ajudar o seu próprio corpo a criar uma defesa mais poderosa. As células, elas são em si, os glóbulos brancos são aqueles protetores, né, do corpo, eles que são soldados do corpo. Então, como você faz para que eles possam ter uma armadura, né? Você conhece a questão da polícia, né? Polícia e bandido, né? Então tem esse detalhe. Então, o polícia, quando ele quer enfrentar um monte de gente, né? Um tumulto de gente, então ele bota a armadurazinha, bota aqueles capacete, etc. Então, como é que você faz isso com as células? É justamente suplementando o seu corpo. Então, a suplementação é importante porque você está com os anticorpos um pouco enfraquecidos devido à alimentação que é ruim, né? E a probabilidade ainda de você estar comendo coisas que pioram mais ainda a situação, e a gente vai falar a respeito do soldado e do bandido nesse aspecto. Então você utiliza aí o própolis, que é muito importante, que é um antibiótico fantástico. Você usa, no caso, a sucupira, que é outra coisa muito importante, inclusive, para inflamações das articulações, é muito bom. Você tem aí, no caso, o óleo de copaíba e você tem também a cebola e o alho. Para você ter uma ideia interessante, as pessoas, isso foi descoberto há uns anos atrás, que em uma certa região, não me lembro bem de onde era, e um senhor botava cebola cortada do lado da cama. Sim. Não sei se você ouviu isso. Soube, né? Então, as pessoas na cidade adoeceram, menos essa família. E foram procurar pesquisar, saber, eles botavam cebola do lado. Depois descobriram por quê. A cebola, ela tem um produto fitoquímico, que eu não sei qual é, que atrai as bactérias, inclusive da área do resfriado, vírus, etc. Então, ela atrai. Por isso que quando você corta uma cebola e deixa a cebola para o dia seguinte, você deve botar ela dentro de uma vasilha fechada e dentro da geladeira. Né? Se você deixar ela exposta, você tem que cortar fora aquela parte que ficou exposta. Porque ela já está murcha e ela atraiu muito a bactéria que está ali na região ali perto da casa, na cozinha, etc. Fantástico, né? Então, se você comer, por exemplo, uma cebola média por dia, uns 2, 3 dedos de alho, mas isso arde muito. Como é que você faz para tirar o ardor? Você pica o alho, pica a cebola, coloca numa vasilha com uma pitada de sal e ela vai tirar aquele ardor em 10 minutinhos. Mas sem água, sem nada? Pode ser a cebola mais picante que tiver. Só a água e o sal. Não, você bota a água, bota ela na água, isso, né? Água. E bota o sal, sal. Se tivesse temperando na água. Isso. E o alho? E o alho, pode botar ali também, que vai tirar o ardor. Com 10 minutinhos, você pode botar o alho, a cebola na boca, tu não vai sentir o ardor. Gente, que coisa maravilhosa. Isso é importante, inclusive, para as crianças, né? Que são bebezinhos, muita resfriada, muita mucosa, né? Broncos cheios, né? Então você coloca ali claro que é a quantidade menor, um pedacinho pequeno e bota na papinha e dá para a criança, que ela ajuda muito. Vai identificar, é fantástico. Mas para a gente, por exemplo, aí você joga a água fora? Para jogar água fora e come a cebola com alho. Né? Isso, bota um azeitezinho. Pode comer, e pode comer na comida, sem problema nenhum. Sim. É a saladinha. Né? Ou então você pode picar tudo isso e colocar na frigideira sem óleo. Né? A frigideira sem óleo, você aquece ela no fogo baixinho, né? Aí aqueceu, tirou aquele ardor, pronto, bota na comida. Tá? E tem uns que colocam até, por exemplo, o tomate. Né? Eu, por exemplo, coloco tomate, por quê? Tomate tem licopeno, né? O licopeno é muito bom para quem tem problema de inflamações, principalmente na área da próstata, que é o homem, né? Então eu faço aquele molhinho com cebola, tomate e alho, tá? Aí coloco na comida.
Então, o que acontece com o licopeno do tomate cru? Ele tem uma potencial. Quando ele é aquecido, ele potencializa muito mais. Fica mais potente, né? Isso vocês podem ir procurar na internet, não precisa nem acreditar em mim. Assim acontece tanto com a cebola quanto o alho. Potencializa tudo isso. Então é fantástico como realmente se cura, por exemplo, a pneumonia. Apenas com alho. Gente, que coisa. Tem gente, por exemplo, que come assim, um dente de alho assim de manhã, todo dia de manhã. Engole aquele inteiro mesmo. Tem gente que faz isso. Pode engolir inteiro, assim? Tem gente que faz isso, tem tem gente que não tem problema de ferida nenhuma, né, no estômago, pode comer. Se não tiver ferida. Porque se tiver ferida no estômago, vai dar, ele vai sentir mal. Eu, por exemplo, não consigo engolir o alho cru. Né? Então eu aqueço ele e pronto, ele desce fácil. Uma vez eu tentei tomar um suco de alho cru, rapaz, nossa, Jesus, quase que eu morri. Na queimação, né? Na queimação eu fiquei sem ar. Mas se você, por exemplo, se você puder, né, cortar o alho assim, em 3 pedacinhos pequenininhos e engolir de manhã... Muito bom, A diferença do cru e pro cozido, é o que eu estou falando. Há uma potencialidade dele, tá, quando ele está aquecido. Né? Por exemplo, à noite, pessoas que estão com problema de pneumonia, não conseguem respirar direito, está aquele sufoco, né? Se você à noite, antes de dormir, amassar 3 dentes de alho, tá? Numa panelinha, colocar aí um meio copo d'água, aí no caso deixar ele aquecer, quando começar a ferver, você coloca uma pitadinha de sal, para poder dar um temperinho, um pouquinho de azeite, aí depois você bota um pouquinho de farinha de mesa, né? Farinha de mandioca, mexeu, fazer aquele mingauzinho, tomou aquele mingau 3 vezes, bater e valer. Você não tem pneumonia, não tem resfriado, não tem nada. Gente, que maravilha. Só com alho, então você vê que é coisa interessante. Mas se você pega esses 5 elementos e você, no caso, consome eles, né, durante o dia, né, variadamente, então você tem uma proteção, uma armadura para as células fazer uma combatência com relação a vírus, bactérias, etc. Corona, esse negócio. Isso. Isso ajuda muito, é claro e óbvio. Vem aí a caminhada, você tem que evitar certos tipos de alimentos que prejudiquem, né? Vamos entrar aqui a questão agora, justamente do soldado. No corpo nós temos bacilos, colibacilos, vermes, fungos, etc. Né? E existem os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, que são aqueles que trabalham em prol e benefício do corpo. Então, se você alimenta mais esses 5 elementos, né, ou mais elementos, que dizem bactérias, fungos, tal, que os alimentos industrializados, que no caso refrigerantes, se você açúcar demais, se você come hambúrguer, se você come pizzas e tal, etc, carne, né, e outras coisas mais, esses besterol que todo mundo já conhece hoje. Então você fortifica tudo isso. O que acontece com com o nosso corpo? Ele entra em desarmonia. Esses fungos, eles que ajudam em algum momento, tá? Alguns tipos de bacilos ajudam na digestão alimentar, né? Eles acabam se rebelando e se transformam em monstros, né? Que é chamado pela medicina de patogênico, e começa a agredir as células, agredir os grandes corpos, etc. E aí aquela confusão dentro do corpo. Então, quem é que vai vencer se você alimentar mais com besterol o seu corpo? Quem vai vencer são justamente esses bacilos que vão se tornar patogênicos, que vai vir a doença aí. E você entra aí na questão do remédio e tal. Um monstro. Agora, se você alimenta as células, os anticorpos e os alimentos dos anticorpos e os alimentos das células, no caso, verdura, legumes, frutas, cereais, e no caso, sementes. Então, como nós falamos, o alimento que constrói a vida são justamente esses. O alimento que diminui, que no caso, que mantém a vida. Tem o que gera e tem o que mantém. O que mantém é todos aqueles alimentos naturais cozidos. Tudo que você cozinha, ele só mantém, ele não gera vida. É diferente. Então, se você tem envelhecimento precoce, é porque você come muito cozido. Se você comer mais alimento cru, você não vai ter envelhecimento precoce. Que coisa interessante. E alimento que diminui a vida. Aí entra a questão da carne, embutidos e etc. E farinhas brancas, né, farinha de trigo branca, né, e etc. E o alimento que destrói a vida. Açúcar, sal demais, né, nós temos que comer pelo menos 5 gramas só por dia. Hoje o brasileiro come quase 15 gramas por dia de sal. Muita coisa. Então, aí ele fica com problemas demais.
tá, no corpo, né? Sal demais, há retenção de líquido e aí vai inchação, e em vez de pensa que está engordando, está inchado. Tem esse detalhe, né? Então, o alimento que destrói a vida é o que mais as pessoas consomem hoje em dia, que são os alimentos industrializados. Todo alimento industrializado, eles destroem a vida. Porque eles têm uma química, acredito que seja assim, para não deteriorar, porque o tempo que ele vai ficar na prateleira, por exemplo. Então ele deve ter um produto ali que conserva. É isso aí que é o tal do veneno. Né? Detalhe, por exemplo, você pega uma mortandela, é carne. Mas você já viu uma mortandela dentro do freezer? Ela fica pendurada, fica exposta. Não estraga por quê? Por quê? São justamente os conservantes, né? Que é fortíssimo. O sal, o açúcar, entra tudo ali. A quantidade de sal que entra ali é tão grande que no caso são os alimentos embutidos, que é para conservar. Aí para poder não aparecer tanto sal, eles colocam açúcar, que também é outro conservante. Que coisa interessante. Você não vê, né? Não vê. Então dá equilíbrio. Por exemplo, vocês já viram na internet, existe a questão, por exemplo, do refrigerante, uma latinha de refrigerante, o quanto de açúcar tem. Como é que fica escondido aquela quantidade de açúcar no paladar que você não percebe? É verdade, Fora a acidificação, tá? Aí nós falamos, inclusive, da bebida, né? Você beber na hora da refeição, isso é um outro prejuízo muito grande. Você bebe, geralmente o pessoal bebe gelado, é o pior ainda, porque você acabou de comer um alimento quente, né? E você bebe algum líquido, né, gelado, a digestão dá aquela travada, né? Para poder aquecer o líquido e para poder tirar o líquido dali. O piloro vai ter que abrir para poder o líquido sair e a comida depois voltar à digestão. Só que aí é outro problema. O suco gástrico que entrou, desde a pitialina, né, que é a saliva, que vai com o suco gástrico que vai do pâncreas, vai de outros setores do fígado, para poder fazer a quebrar em moléculas os alimentos. Aí quando você coloca pelo menos a água, o que acontece com esse líquido? Ele dilui. É igual se você quer, por exemplo, diluir, enfraquecer mais o cloro. Você coloca água nele e enfraquece o cloro. É o que acontece no estômago. Você enfraquece aquela substância que vai justamente quebrar em moléculas os alimentos. Aí ele vai passar pelo intestino, e o intestino nosso é todo cheio de folículos, né? Furos, em que o sangue passa por trás e puxa os nutrientes. Mas como não quebrou bem as moléculas, que nutriente ele vai puxar? Que interessante. Aí o cara não se alimenta, o corpo vai ficar pedindo nutrientes aí continuamente, o cara vai comendo, e sabe que não está nutrindo, que está bebendo líquido, bebe 1 litro, bebe 2 litros de refrigerante na hora da comida, e a comida vira aquela salada mista enorme, entendeu? Aquela lavagem, nós podemos dizer, né? E o cara come carne, come hambúrguer, come no caso, legumes, verdura, que troço todo, feijão, arroz, feijoada, aquela confusão toda no estômago, e o corpo não sabe o que fazer. Doido, não sabe o que fazer para separar, né? Isso. Rapaz. E todos nós sabemos que a ciência diz que o nosso estômago, né, ele é o segundo cérebro. Gente, a gente consegue quebrar, né, confundir e deixar totalmente ruim o cérebro, né, o segundo cérebro, que é o estômago. Então, cuidar dessa área é importante para que você possa evitar vários tipos de enfermidade. A alimentação, você vale aquilo que come. O ser humano, ele é estruturado pelaquilo que ingere e pelaquilo que bebe. Então, essa importância, né, do comer, né, é a prevenção. Você quer prevenir? Então, cuide da sua saúde. Nós temos um lema, né, que diz assim: saúde, estética e beleza é para quem quer e não só para quem pode. Então, você tem que querer. Enquanto você não quer, você pode ter até muito dinheiro, mas se você não quiser, você vai morrer, vai cavar a sua sepultura com os dentes. Posso dizer assim? É verdade, cavar a sua sepultura com os dentes. Cava a sepultura com os dentes. Gente, que coisa, isso é uma coisa pesada de dizer, mas é importante de se ouvir. Mas a realidade infeliz é essa, né? A Bíblia ela fala que nós chamamos o nosso estômago de Deus, né? O Deus do ventre, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então tem muita gente que não consegue, mas eu não consigo. Você já tentou? Já tentei e não consegui, então tenta de novo. Não dá continuidade, o problema é esse. Também. Você está fazendo, esse tratamento que eu estou fazendo, eu a partir dessa semana agora, porque eu gostei tanto, me entusiasmei tanto,
que agora eu vou separar as coisas que eu fazia, negócio de tomar uma cervejinha, tomar uma cachaçinha que eu gosto, né? Porque eu quero entrar nesse tratamento, eu quero fazer isso. Então eu me estimulei, sabe? Nessa primeira fase que eu fiz, eu me senti tão bem que eu me estimulei, então eu vou fazer. Mas essa é a continuidade, isso que nós não fazemos de jeito nenhum. A gente começou e para, e depois... E ao contrário, quando você voltar, aí o seu corpo mesmo recebe aquilo tudo de volta. Aí é tipo mais assim, perigoso. Quis mexer comigo, mas não aguentou, né? Então aí o negócio é complicado. É verdade, é. Porque o corpo ele acaba se fragilizando, né, diante de tanta toxicidade que nós ingerimos. Já tem as toxicidades que a gente ingere sem querer. Pelo nariz, que é esse ar poluído, a água que provavelmente você bebe, que é encanada, né? Ela vem com um monte de soluções para poder matar vários tipos de bactérias e acaba te prejudicando também nesse sentido, não é verdade? Doutor, me diga uma coisa, me dá seu telefone aqui, de novo, para eu passar, né? Para as pessoas em casa, se você quiser entrar em contato, né, com o doutor Celso, ele vai conversar com você, depois ele vai marcar para de repente conversar com você, que essa coisa tem que ser pessoalmente, até o tratamento, né, da íris, por exemplo, que fotografa só ele vê o problema que você tem orgânico e precisa ser pessoalmente. Mas se você quiser conversar com o doutor Celso, alguma informação, alguma coisa, qual é o telefone? É o 98 161 2010. 2010. Então tá, você está anotando em casa? Se você não estiver anotando, está passando aqui, né? O Henrique está botando aqui, deixa um tempinho aqui, tá, Henrique? O telefone 98-161-2010. Você pode ligar. O doutor Celso fala, doutor Celso, estou com um problema assim, aí ele vai dizer, olha, você pode fazer isso, mas eu preciso te ver, porque de repente ele é ocasionado por outra coisa. Não, doutor, pode ser isso. Eu estou com um cálculo no rim, por exemplo, aí o que o doutor fala, é o tipo de repente, alimentação. Tem gente que pode comer a tal da semente do tomate, tem gente que não pode comer. Então, esse tratamento que ele faz é para dizer, você precisa você precisa se alimentar com isso aqui. Né? É isso mesmo. Coisa boa. Mas que coisa boa. Só um detalhezinho. Nós também estamos fazendo palestras em igrejas, também em grandes firmas, né, para poder dar orientação nesse aspecto. Inclusive, em algumas igrejas a gente faz atendimentos. Né? Nós temos feito atendimentos para algumas pessoas. Se quiserem marcar, né, pastores ou então mesmo, né, os grandes empresários, se quiserem marcar, nós estamos aí para poder orientar e ajudar. O funcionário, às vezes, que está ali e causa até algum tipo de prejuízo, né? Você tem que estar saindo, médico. O seu funcionário, se ele não estiver fisicamente bem, ele está dando prejuízo para a empresa e você ainda está pagando o salário dele. É verdade. Que coisa boa. É muito bom. Doutor, maravilhoso. Essa é outro tipo de coisa que a gente vai trabalhar para as empresas, né, para as igrejas. Né, se quiser uma palestra, é só telefonar para o 98-161-2010 e conversar com o doutor Celso. É claro que ele vai agendar para ele fazer esse tipo de trabalho, que é maravilhoso também. Nós estamos atendendo também lá em Bom Jardim. Bom Jardim, que é ali perto do zoológico, né? É perto do zoológico, isso na rua Mário Machado, lá no número 18. Nós temos aí também Centro de Nova Friburgo, que é na Clínica Florense, né? Na Avenida Conde Bittencourt, número 40. Número 40, isso. Perto do posto de gasolina ali. Conselheiro Paulino, na Clínica ANAI. Né? Clínica ANAI, na Praça Lafayette Bravo. Na Rua Lafayette Bravo, número 80, ao lado ali do mercado ali, né? Então tá. E pelo telefone você vai saber, né, com o doutor Celso, quais os dias que eu atendo em Conselheiro tal dia, eu atendo em Friburgo tal dia, eu atendo em Bom Jardim tal dia. Pelo telefone ele te passa todas essas informações. Semana que vem o doutor Celso vai estar aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, você pode ligar para a gente, para a TV, que a secretária Janaína vai anotar lá direitinho, e eu vou passar a sua pergunta, né, sua dúvida para o doutor Celso, porque ele está aqui para ajudar você mesmo, com certeza. Obrigado, doutor. Nada, querido. Tudo de bom. Obrigado.